Oi gente, tudo bem? Como eu já tinha falado no vídeo anterior para vocês, apresentando e convidando a todas as mulheres, a todos os homens e quem quiser se engajar nessa nossa luta e nessa nossa construção, né? Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma das coisas que começou todo o meu processo de autonomia enquanto mulher, enquanto protagonista da minha história, né? Então assim, ó, tudo começou quando eu me separei. Eu vim para cá fazer pós, já falei, mestrado, etc, etc. E aí eu conheci uma pessoa muito especial, que é especial até hoje. Ficamos casados tradicionalmente durante 7 anos, nos separamos. E aí uma colega minha me deu um livro, esse livro aqui, o livro da Regina Navarro, Cama na Varanda, que eu falo que é a Bíblia de toda mulher, né? Por que que eu falo isso, gente? Porque esse livro foi para mim, na minha época, no meu processo de vida, um divisor de águas, né? Ali eu passei a parar, pensar e refletir sobre muitas das minhas atitudes, das minhas vivências, né, enquanto mulher, né? E aí eu comecei a me enxergar, a olhar toda a minha historicidade anterior e como é que a gente tem que se organizar de forma para melhorar a nossa vida em termos de relacionamento, seja com amigos, com familiares, com namorados, gatinhos, etc. E principalmente conosco mesmo. Então, nesse processo, esse livro da Regina Navarro, que eu adoro, já conversei com ela, eu sei que ela é uma bambambam nessa área que fala de amor, sexo e novas formas de amar, da qual eu comungo, acompanho, estudo, faço os cursos dela, né? Porque esse livro da Regina Navarro, ela ajuda muito as pessoas a arejar a mente, a pensar de forma diferente, né? Ou seja, são novas ideias, pensar que as coisas estão em processo e em movimento. Então, ela faz um estudo fabuloso, ela tem mais de 40 anos nessa área, e um dos livros que eu recomendo de cabeceira para toda mulher é esse livro, Cama na Varanda. Por quê? Porque além dele colocar a origem de toda a opressão que nós mulheres vem sendo massacrada durante esses 5.000 anos do processo patriarcal e machista, ela vai colocando como é que nós podemos nos olhar. Como é que podemos enxergar uma mulher que é capaz de construir a sua autonomia, de construir e protagonizar a sua história e a sua vida. Porque, gente, essas coisas acontecem não é do dia para a noite. Porque quando nós nascemos naquele berço de código familiar estabelecido já de geração em geração, bem organizadinho e bem nuclear. E aí, quando você se dá conta desse cerceamento, aí que você vai vendo que as coisas não são bem assim. E tudo que envolve amor, relacionamento, sexo, família, trabalho, ou seja, as várias nuances que nos constituem enquanto ser humano, temos que pensar. Será que seguir a vaquinha, o pastoreio, como manda o figurino, como se tudo fosse naturalizado, será que isso é certo? Será que isso é o correto? Será que isso nos deixa feliz? Então, a experiência que a Regina Navarro traz nesse livro, que eu indico, que eu estou aqui justamente falando sobre isso, é que durante muitos anos no consultório dela, há mais de 20, 30 anos que ela trabalha com casais e etc., todos os problemas, todas as, como é que eu vou dizer para vocês, todas as frustrações e as dores das mulheres principalmente, 80%, seguindo a estatística, as mulheres sofrem a vida a dois solitária. Ou seja, é casada, tem família, mas sofrem a solidão a dois. Então, e sofrer a solidão a dois é a coisa mais triste de qualquer ser humano. Ou seja, ao mesmo tempo tu tá presa numa relação, num processo, e ao mesmo tempo tu está sozinha, né? E isso vai acumulando frustrações, problemas, e a nossa psique vai nos travando, e quando vê, a gente não consegue desenvolver as nossas potencialidades. Então aqui, hoje, a dica da semana é esse livro. Esse livro foi um diferencial. A partir desse livro que eu li,
talvez seja para mim, mas eu acredito que para muitas pessoas. Se dar conta do cerceamento que vivemos, dos códigos materializados, enraigados do processo que o machismo e o patriarcalismo ferra a gente, igual o ferro faz com os animais, é da mesma forma na nossa mente. Então, esse livro eu recomendo, porque ele faz a gente se enxergar enquanto mulher. E não adianta só se enxergar como mulher, aprender a tecer as nossas lutas com mais fortaleza. Porque problemas todas nós temos, e todos os homens e todo ser humano tem. Agora, ter problemas frutos de frustrações, adivinha, de uma sociedade que escraviza, que massacra, que humilha, que quer colocar a mulher em todos os quadradinhos como iguais, isso já não nos pertence. Então, assim, eu quero trazer para vocês, assim, ó, um bálsamo de acalento, porque a gente precisa ter leituras, estar em ambientes com pessoas que possam comungar dessas ideias. E ela traz fundamentos tipo Reich. Reich é um cara fantástico que foi um psicanalista também, né? E psicólogo descendente de Freud, que veio trazer muitas contribuições, colocando uma coisa que o sexo é saúde. Porque hoje a gente pode ver qualquer coisa que é pejorativo é ligado ao sexo. Qualquer jargão, xingamento tá ligado ao sexo, né? Então o Reich vai trazer isso ligado e correlacionado com a política, né? Com a sociedade, que somos fruto de uma sociedade onde o modo de organização social, ele vai traçando, condicionando e determinando muitas vezes a nossa vida. Então, nesse sentido, a Regina Navarro vai trazendo e costurando isso. Né? Igual a Kollontai, a primeira mulher a ocupar um cargo de Estado. E quantas lutas e quantas mulheres têm história para contar para nós. E eu vou partir hoje para dizer e para recomendar o livro Cama na Varanda. Todas as vezes que a gente lê esse livro, a gente não é a mesma. O machismo, processo patriarcal, ele faz com que as pessoas sejam únicas, exclusivas, que desenvolvam um potencial só se for metade do outro. E isso está caindo por terra. A questão do romantismo, isso, as mentalidades e a necessidade da vida atual da mulher está exigindo novas formas para que ela se desenvolva a sua individualidade. As mulheres estão pensando também nos seus projetos. Eu sempre falo que todo relacionamento tem que ser um triângulo amoroso. Eu, Sônia e qualquer outra mulher com a sua vida, ele ou ela, seu companheiro, com a sua vida e suas potencialidades, e a vida nossa. E esse triângulo amoroso tem que caminhar de forma liberta. Liberta, que eu digo, tu não precisa ser poligâmica, entendeu? Tu pode ser monogâmica, isso não é a questão em si. É que os dois devem querer esses processos, estar juntos, ter projetos diferenciados também e projetos coletivos. Então, assim, ó, transitar numa relação, seja de amizade, de relacionamento, homem e mulher que querem construir uma vida, tem que ser pautada em novas formas e potencialidades que a mulher possa crescer. Então, a primeira dica que eu dou nesse canal, assim, de leitura é a Cama na Varanda. Regina Navarro é uma mulher fantástica e ela vai trazer milhões e milhões de pontos de interrogação para nós. Porque tem coisas que são tão simples, mas pra gente não é tão simples. Então eu quero dizer pra vocês assim, ó, que a dica dessa semana é essa, que a gente possa ler esse livro. Cama na Varanda é um livro que vai realçar e fundamentar e entender as nossas necessidades. Porque nós temos muitas necessidades. E a vida está oferecendo milhões de oportunidades que estamos aí. Claro, tem todo o processo de classe social que vivemos, que a gente sabe muito bem em que lugar, em que ponto podemos ir e outros não, de acordo com o nosso cargo de trabalho, porque a gente pode ir até onde o nosso trabalho permite ir, em termos financeiros. Então, nesse sentido, essa é a dica da semana. O livro Regina Navarro. Leiam e depois comentam. Eu quero que vocês se inscrevam aí no canal,
Eu quero que vocês mandem sugestões, eu quero que a gente possa construir junto esse processo, tá? Um beijo, um cheiro e estamos aqui para caminharmos juntos.